Boa noite, meninos. Bem-vindos a mais um encontro aqui na Multiplique. Antes de mais nada, quero ensinar uma coisa para vocês. Isso é uma das coisas mais sofisticadas que tem no Price Action. Se chama Gap de Projeção. Meu amigo Gelson me pediu e eu prometi, eu disse que eu ia fazer. Gap de projeção ou measuring gap é uma forma de medir movimento projetado. É uma forma de construir movimentos projetados. E como é que a gente faz para desenhar um gap de projeção? Você vai pegar a máxima que antecede a formação de uma perna de rompimento com a mínima do pullback após a exaustão. Marcar o centro do gap formado entre esta máxima e esta mínima, e a partir dele você traça um alvo que é 100% da distância entre a mínima que deu origem à perna até esta marcação. Então agora eu vou desenhar. Observem o seguinte, aqui iniciamos uma perna, perdemos um fundo aqui, e a partir da perda deste fundo aqui, não tive mais perda de fundo. Até aqui. Perdi fundo de novo na 40. Então, desde esta perna aqui, ó, da 32, até aqui, eu não perdi mais fundo, tá vendo? Eu só vim perder fundo aqui na 40. Então, olha que coisa interessante. Eu preciso saber qual é a metade entre este espaço e esta máxima aqui, ou esta máxima aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego um Fibonacci e arrasto aqui, ó, entre a mínima da 40 e a máxima da 34. Por que é que eu faço isso? Porque aqui é um pullback e aqui é outro. Então, eu estou pegando a distância entre as correções. 50% e eu arrasto até aonde deu origem a perna. Olha o que acontece com o preço no alvo do gap de projeção. Isto é uma das coisas mais complexas do price action. Resumindo a história, eu preciso ter um forte rompimento, preciso que haja uma correção, eu vou medir da máxima anterior até o pullback, acho 50%, puxo da mínima que deu origem à perna até os 50%, você tem um alvo de projeção com base no gap formado pelo impulso. Você teve um impulso aqui, não teve? Aonde termina a correção desse impulso? Aqui, não é isso? Então você mede aqui, ó. Terminou a correção do impulso, certo? Qual era a máxima antes do impulso? Era aqui, não era? Então o que é que você vai fazer agora? Você vai descobrir a metade da distância entre essa máxima e o término do impulso. Para isso, você pode usar qualquer ferramenta que você queira. Eu acabo usando o Fibonacci. Então você vem aqui e traça um Fibo de lá aqui. Mas para que o Fibo? Eu não preciso dos níveis 38,2 de 3, não, eu só quero os 50, eu quero saber a metade dessa distância. Então, para mim, só interessa os 50% da distância. E aí eu vou traçar dos 50% até a mínima. Então, galera, só fazendo um pequeno recap do final do nosso último encontro, falamos um pouco sobre ordens limitadas e depois falamos um pouco sobre ordens stop. Aí a gente começou a dizer que um dos aspectos mais relevantes do estudo do movimento do preço é a tal da continuidade. Isto aqui é a chave do castelo. A gente sempre busca observar por continuidade. Todo movimento cuja continuidade não revela interesse em continuar naquele sentido, a gente deve ficar esperto e reconsiderar. Falamos sobre o xadrez intrínseco do mercado, que é justamente essa nossa habilidade de pensar dos dois lados sempre, a cada instante, a todo fechamento de barra. Falamos um pouco sobre as características predominantes da tendência e da lateralidade. Eu adicionei dois detalhes aqui que eu não tinha colocado ontem, mas eu coloquei aqui, lembrar sempre que em lateralidades, os movimentos tendem a se encerrar sempre em duas ou três pernas. Então, sempre que vocês se depararem com características laterais, doji's,
sombras, corpos pequenos ou irrelevantes em relação à amplitude, confusão, equilíbrio, falta de urgência, falhas sucessivas de rompimento, observem que, provavelmente, os movimentos devem se encerrar em 2 ou 3 pernas. E aí, para que isso? Porque se já fez a primeira, corrigiu, fez a segunda, normalmente você está próximo do final do movimento. Tome cuidado para não ser armadilhado no que a gente chama de second leg traps, ou armadilhas de segunda perna, que é quando está alto, em um contexto lateral, você compra apostando que vai continuar subindo, mas não observa que necessariamente você vende movimento ou de atividade lateral, em que há sucessivas falhas de rompimento. E aí, normalmente, você compra e o preço cai e você fica preso. Ah, e outra coisa importante que eu anotei aqui também. Dedicar uma atenção especial para dojis em tendência. O que são dojis em tendência? Deixa eu ver se eu acho um exemplo no Graphic para ficar mais fácil. Isso aqui, ó. 60 doji, certo? 62 doji, 63 doji, 64 doji, 65 doji. Perfeito? Porém, os dojis estão deixando máximas e mínimas mais altas. Máximas e mínimas mais altas é, por definição, característica intrínseca de tendência. Logo, isto aqui é um padrão de tendência chamado lateralidade em tendência, que a gente vai estudar quando a gente for ver os padrões mais comuns de tendência. Então, apesar de doji, 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 e doji, 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 doji significa equilíbrio, lateralidade, blá, 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 que a gente acabou de observar, quando eles acontecerem desta forma, formando um microcanal de alta, você tem lateralidade em tendência. Então, apesar de dojis, eles se comportam, ou a função, ou o resultado, ou os efeitos disto aqui é tendência, num time frame menor. E vamos ver se o velhinho sabe o que ele está dizendo? Normalmente, em comportamentos laterais, os movimentos tendem a terminar em quantas pernas? 2 ou 3, não é isso? 1, 2, 3. Em até 3 pernas, os movimentos acabam. Ou, se você for um cara menos preciosista, 1, 2. E aqui é a mesma coisa. 1, 2. Então, tomar muito cuidado. Em lateralidades, depois de uma segunda perna, principalmente se ela tiver barra climática, e produzir qualquer tipo de figura de reversão, tomem cuidado. Aqui também, a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3. Provavelmente alto. Mas estou dizendo para que quando chegue na terceira perna forte, você saia vendendo com ordem limitada? O que é vender com ordem limitada? É tentar botar uma ordem aqui, presumindo que ela vá pôr limite ao movimento do preço e gerar um ponto de inflexão. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que observe que, se lateral, os movimentos tendem a se encerrar em 2 ou 3 pernas. Então, quando ele fizer a segunda ou, eventualmente, até a terceira perna, eu vou comparar qual é a força, a pressão desta segunda perna, dessa terceira perna, em relação à primeira perna. E, principalmente, se o movimento estiver acontecendo com mais força numa segunda perna climática, ou numa terceira perna ainda mais climática, ainda mais forte ainda, maiores são os indícios de que eu posso estar diante de uma armadilha. Porque, normalmente, os movimentos mais fortes em tendência acontecem na fase de impulsão, quando a tendência é nova, e não quando a tendência é velhinha. Na segunda perna, tarde numa tendência, depois de mais de 20 barras. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, não é que vocês têm que sair vendendo ou comprando com ordem limitada porque chegou numa terceira perna abaixo. Só estou dizendo que desconfie, porque se lateralidade, provavelmente falha, porque movimentos laterais, como a gente viu lá no Golden Class, eles tendem a se encerrar em 2 ou 3 pernas. A mesma coisa aqui. 3 pernas. E aí tivemos uma cunha e um rompimento para baixo. Então, é sempre importante observar se lateralidade ou se tendência. Ah, Otávio, estou vendo tendência. Tá bom.
Mas lembre-se que toda lateralidade tem tendência menor e que toda tendência tem lateralidade menor. 39 e 40 é lateral. 33, 34 e 35 é lateral. E 36 é lateral. E como é que eu sei se é lateral? O que está acontecendo aqui? Vocês preencheram na planilha hoje. O que está acontecendo aqui? Sobreposição de barras. Bora lá, então. Só queria colocar essa observação para vocês terem aqui no material de apoio. Então, observem bem que em lateralidades, em padrões laterais, normalmente os movimentos se encerram em 2 ou 3 pernas. Então, portanto, tomem muito cuidado com second leg traps ou armadilhas de segunda perna. Se o movimento estiver acontecendo de forma muito forte em uma segunda ou terceira perna, desconfie. Não é natural que a maior perna seja a segunda, piorou a terceira. É natural que a primeira perna seja mais forte. Se a segunda ou a terceira estiverem apresentando esse comportamento, desconfie. E deem uma certa atenção especial para dojis em tendência, que é aquilo que eu mostrei, porque é um padrão de tendência, lateralidade em tendência, isso é um padrão de tendência. Tá bom? Então, é composto por barras laterais, mas se deixarem topos e fundos ascendentes, provavelmente é uma lateralidade em tendência. E por conta disso, aqui no slide de tendência, eu também coloquei uma observação. Tendências são, por definição, sequência de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Ascendentes quando de alta, descendentes quando baixa. Para vocês saberem que, se por acaso isto aqui acontecer, mesmo que com barras doji, você desconfia que podem ser dojis produzindo efeito de tendência. Acontece um pouco isso. Por exemplo, quando a gente for estudar ciclos, a gente vai ver um ciclo chamado canal amplo. Mas existem canais amplos que produzem os mesmos efeitos de canais estreitos. E aí você opera como canal estreito, mesmo sendo amplo. A mesma coisa aqui. Dojis em tendência, apesar de lateralidades em tendência, dojis laterais em tendência, você opera como tendência, mesmo sendo doji. E vamos falar um pouquinho sobre barras de tendência. Então, recapitulando só mais uma questão fundamental, qual é o grande e o principal objetivo de nós, como operadores, quando sentamos na frente do gráfico de preço? Além de operar para operar bem e proteger ferozmente o nosso próprio capital, identificar se o mercado está em Tendência ou lateralidade. Muito bem. E a gente já viu quais são os principais critérios para identificar se tendência ou lateralidade e como é que elas graficamente são representadas. E agora vamos concentrar um pouquinho nas barras de tendência. Por quê? Porque uma barra de tendência sempre será ao mesmo tempo impulso, rompimento, gap, vácuo ou parte dele, clímax e exaustão. Porém, o que determina se essa barra de tendência é impulso, rompimento, gap, vácuo ou parte dele, clímax ou exaustão, é o contexto e a sua localização. Então, aqui já gera uma questão fundamental que vocês vão precisar de muita atenção. Toda barra de... Gravem isso. Toda barra de tendência, ela é ao mesmo tempo impulso, ela é rompimento, ela é gap, ela é vácuo ou parte de vácuo, clímax ou exaustão. E quem determina se aquela tendência naquele instante está se comportando como impulso ou como exaustão, clímax, é justamente o contexto e a sua localização. E aí vou fazer um gancho com o que eu falava anteriormente. Em lateralidades, a gente tem o que mesmo? Tendências menores, não é isso? E os movimentos laterais tendem a se encerrar em quantas pernas? 2 ou 3? 2 a 3. Se na terceira perna você observar uma barra extremamente forte de tendência, há maiores chances de ser impulso ou exaustão, clímax. Então, toda barra de tendência, gravem isso, toda barra de tendência é ao mesmo tempo impulso, rompimento, gap,
vácuo, clímax e exaustão. O que determina é o contexto. Se num canal amplo de alta, no toque da linha de tendência, você vê uma barra de tendência fechando na máxima, é impulso, rompimento, gap, vácuo, clímax ou exaustão? Impulso. Acho melhor a gente olhar no gráfico, né? Vocês acham que esta barra aqui é clímax ou impulso? Clímax. Por quê? Porque ela está acontecendo numa terceira perna de algo lateral. Então, vamos lá. O que é impulso? Impulso é início de movimento. É quando a barra, numa tendência de alta, parte do suporte. Ou quando em uma tendência de baixa, parte da resistência. Rompimento é quando a barra de tendência consegue ir além de uma máxima ou mínima anterior. Gap é quando ela cria um intervalo entre abertura e fechamento, deslocando verticalmente o preço para além do seu ponto médio. Vácuo é quando você, na percepção de um suporte ou resistência majoritário, ou relevante para o preço, a contraparte se exime da operação, sai de cena e aguarda que o preço vá bruscamente, diretamente àquela região de interesse, para que a partir dali ele possa agir. Clímax e exaustão é quando a continuidade é uma barra de reversão, ou pelo menos uma barra que leve a uma correção do movimento inicial. O preço nessa barra nasceu aqui e fechou aqui. O que aconteceu aqui? Ficou um intervalo, não ficou? Entre o preço em que a barra abriu e o preço que a barra fechou. Por isso, esta barra de tendência também é um gap, porque ela desloca o preço deste ponto a este ponto, produzindo um intervalo. E este intervalo recebe o nome de gap. Ela é impulso, porque ela parte de um suporte dinâmico relevante, que é a média móvel. Então, ela é impulso e gap. Vácuo. O vácuo de compra ocorre quando vendedores fortes acreditam que o preço irá subir em breve. Por isso, eles aguardam e só irão vender após algum magneto ou ponto de interesse do preço a ser atingido acima. O resultado é que a falta de vendedores forma um vácuo que suga o preço rapidamente para cima, para a resistência, na forma de uma ou mais barras de tendência de alta. Uma vez atingidos, vendedores fortes vendem agressivamente jogando o mercado para baixo. No vácuo de compra, ocorre exatamente o contrário. Compradores fortes acreditam que o mercado estará mais abaixo em breve. E por isso eles aguardam e não compram até que algum magneto abaixo do preço atual seja atingido. O resultado é que a falta de compradores forma um vácuo que rapidamente suga o mercado para baixo, na forma de uma ou mais barras de tendência de venda. Uma vez atingido algum magneto, os fortes compradores compram de maneira agressiva, puxando o mercado de volta para cima, produzindo um movimento climático ou exaustivo. E vamos ler por último a definição de clímax. É qualquer movimento que vai muito longe, muito rápido e agora é revertido para a direção oposta a fim de se tornar uma lateralidade ou até mesmo uma tendência oposta. A maioria dos clímaxes termina quando ocorre uma ultrapassagem de uma linha de canal ou de tendência seguida de uma reversão. Mas na maioria das vezes as reversões se transformam em lateralidades e não em tendências opostas. Então vamos lá. Definição de gap. Intervalo. Preço estava aqui, veio parar aqui. Por isso que, se você observar, todas as barras de tendência produzem deslocamento vertical de preço. O preço está aqui, vem parar aqui. Portanto, todas as barras de tendência são gaps. Por isso, gap é sinal de força. Quando essa barra de tendência, no caso de uma alta, parte de um suporte relevante, ela é impulso. Quando for uma tendência de baixa e ela partir de uma resistência relevante, ela é impulso. Porém,
Quando ela acontecer tarde, em uma segunda ou uma terceira perna, de uma tendência já prolongada, provavelmente ela é clímax. E como é que eu sei a diferença do clímax para a exaustão? O clímax normalmente me leva a algum tipo de correção e a exaustão me leva a uma reversão. Então, é a continuidade que vai determinar se foi climático ou exaustivo. Mas fato é que ela acontecendo, deslocando o preço para muito longe, muito rápido, tarde em uma tendência, provavelmente deve levar a algum tipo de correção. Porém, se a correção for profunda o suficiente e gerar uma tendência na direção oposta, ela foi uma exaustão. A exaustão leva à reversão e o clímax leva a uma correção. Entendido? E aí faltaria apenas o vácuo. E o que é o vácuo? Imagina que aqui a gente tenha um suporte uma resistência majoritária. E aqui a gente tenha um suporte majoritário, relevante para o preço, importante para o preço. E os caras estão vendendo. Então, os caras venderam aqui, realizaram aqui, venderam aqui, realizaram aqui, e aí os caras observaram a existência deste suporte. Você acha que o cara que está vendo este suporte, sabendo que, por definição, por teoria de Down, a gente compra no suporte e vende na resistência, os caras vão tomar aqui? A hora que o mercado nota isto aqui, isto passa a ser um magneto, um ponto de atração para o preço. Então, os caras que querem comprar simplesmente tiram as ordens de compra. E, por ausência de comprador, forma uma barra de tendência de queda, que te leva diretamente para o suporte majoritário ou relevante. Então, esta barra de tendência, na verdade, não foi formada por excesso de venda, de oferta. Isso foi formado por ausência de compradores. E como é que eu sei? Eu sei porque a hora que bate no suporte, a galera compra agressivamente, formando vácuo, clímax e exaustão. Por que exaustão? Porque levou a uma tendência na direção oposta. A mesma coisa os comprados, que ao comprarem e levarem o preço, notaram a existência de uma resistência relevante, majoritária. E ao invés de realizar lucro aqui, os caras imaginam que o preço vai ser atraído por este magneto, que é uma região de interesse do preço. Então, eles deixam de querer vender. Isso produz uma barra de tendência de alta, que leva diretamente o preço para a resistência, produzindo vácuo de compra. E aí, os caras vendem. Realizam os lucros e os vendedores entram na venda, produzindo uma correção profunda e, eventualmente, até uma reversão. Para que haja vácuo, é necessário que haja suporte ou resistência. Para que haja vácuo, é importante que haja magneto. Por exemplo, eu quero comprar aqui para vender aonde? Qual é o ponto mais relevante, imaginando somente essa estrutura? Existe alguma resistência dinâmica relevante aí? Algum ponto de interesse para o preço? Média móvel. Pois é. Então, essa tendência aqui é impulso ou é vácuo? Vácuo para a média móvel. Por que eu sei que foi vácuo? Porque quando bateu na média, o nego realizou e ainda vendeu. Fez um topo duplo na média, M2S, retesta a abertura. Tradezinho de livro. Topo duplo na média, provavelmente retesta a abertura da barra que deu origem ao impulso.